pois esta é a promessa. Visões verdadeiras do Espírito Santo vão começar a acontecer. Os velhos vão sonhar, os jovens vão profetizar e vão ter visões. Se preparem, ó igreja, é hora do grande avivamento. Neste momento você irá ouvir a mais uma narração do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. E esta narração é sobre os gafanhotos que tanto se falam nestes últimos dias, pois está escrito em Joel capítulo 1 e versículo 3: fazei sobre isto, sobre os gafanhotos, uma narração de pai para filho, de geração para geração. Na madrugada deste dia 28 de junho de 2020, estava eu a meditar na palavra profética descrita em Joel capítulo 2 e versículo 28, a qual está literalmente se cumprindo nesses quase 2000 anos, desde Atos capítulo 2, e vai se findar com o arrebatamento da igreja noiva de Jesus. Oh glória, charamantou, cantaragachai, oh que maravilha! E lendo esta palavra descobri que depois que aparecer os gafanhotos, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E a palavra de Joel capítulo 2 e versículo 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E eu parei para prestar atenção na palavra depois. E me perguntei: depois do que Deus derramará do seu Espírito? Aí, para entender o que aconteceria antes do derramamento do Espírito Santo, eu comecei a meditar no capítulo 1 e versículo 2 e versículo 3 de Joel, e descobri que esta palavra foi profetizada não somente para o povo de Israel, e sim também para todos os moradores da terra, a qual nos diz que gafanhotos haveriam de aparecer em diversos lugares da terra e em diversas gerações, de pai para filho, para que depois de cada aparecimento de gafanhotos viesse o verdadeiro derramamento do divino Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh que maravilha é o Espírito Santo de Deus. Oh glória! E lendo Joel capítulo 2 e versículo 25 ao 27, descobri que depois do sumiço dos gafanhotos viria um tempo de restituição e logo depois o derramamento do Espírito Santo de Deus. E com isto fui pesquisar sobre gafanhotos em tempos de grandes avivamentos e descobri algo que jamais eu tinha ouvido, que antes
de todos grandes avivamentos, surgiram gafanhotos nos países que Deus viria derramar o Espírito Santo de Deus. Que maravilha, que glória, Santo Deus! Vejamos as épocas do aparecimento dos gafanhotos, as quais depois vieram grandes avivamentos. Vejamos se apareceu gafanhotos antes do grande avivamento, escrito em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo de Deus, no ano 33 depois de Cristo. A história diz que por volta do ano 30 depois de Cristo, gafanhotos apareceram em Israel, em especial no Rio Jordão, aonde João Batista batizava nas águas. E a prova disto está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 4, que diz que João Batista alimentava-se de gafanhotos. É incrível pensar nisto, que os gafanhotos estiveram presentes antes de todos os avivamentos da história, e quase ninguém atentou para isto. Glória a Santo Deus, que maravilhas! Vejamos se apareceu gafanhotos antes do grande avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, no ano de 1906. A história diz que no verão de 1874, milhões de gafanhotos infestaram o céu dos Estados Unidos. Os gafanhotos eram tantos que chegaram a bloquear o sol por várias horas. No entanto, foi quando eles se dissiparam que a destruição começou. O enxame consumiu campos de cultivo, e consumiu a vegetação, e consumiu as árvores e até a lã das ovelhas. E após estes gafanhotos veio a descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida do pastor batista Charles Fox Parham, o qual anunciou ao irmão William Seymour, que também foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E em 1906, o pastor Seymour fundou a Igreja da Rua Azusa, a qual difundiu o derramamento do Espírito Santo em todo Estados Unidos e para o mundo. Que maravilhas! É o Espírito Santo sendo derramado. A igreja nunca mais será a mesma pelo que aconteceu no avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa deve ser lembrado porque foi a criação da experiência pentecostal como nós conhecemos hoje nos Estados Unidos e em todo o mundo. A experiência dos Atos dos Apóstolos se tornou viva. Não era só uma coisa que as pessoas liam. Porque depois de Azusa, tornou-se uma experiência real. Vejamos se apareceu gafanhotos antes do grande avivamento no Brasil no ano de 1911. A história diz que em 19 de dezembro de 1907, gafanhotos surgiram na cidade de Campo Novo.
e no jornal A Notícia de 15 de abril de 1908 é narrada a chegada de uma grande nuvem de gafanhoto no Brasil, formando negras filas no céu, e estes gafanhotos devastaram os campos da Lamanha e região. E em 1911, no Brasil, o escritor Cacildo Boi destaca a importância de se começar a defesa nacional do Brasil pelo Rio Grande do Sul das desastrosas invasões de gafanhotos procedentes do Rio da Prata, ano 1911. E logo depois destes gafanhotos vieram os avivamentos pentecostais do Brasil, através dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Que maravilhas! Glória a Deus! E também através dos missionários Luigi Francescon e Lombardi, que fundaram a Congregação Cristã no Brasil. Glória ao Senhor Jesus por esses 4 missionários, o qual Jesus Cristo usou eles poderosamente para que o Evangelho fosse propagado com o derramamento do Espírito Santo de Deus. Que maravilhas! É o Espírito Santo de Deus sendo derramado, aleluia, aos que creem em Jesus. E os tempos passaram, os céus e a terra passaram, mas a palavra de Deus não passou. A palavra de Deus continua a se cumprir nestes quase 2000 anos de cristianismo. Estamos vivendo os últimos dias profetizado por Joel. Porém, se faz necessário ficarmos atentos a estes gafanhotos e a qualquer outros gafanhotos que venham aparecer em qualquer época e geração. Pois está escrito em Joel capítulo 1, verso 3: Fazei sobre os gafanhotos uma narração de pai para filho e a outra geração. Que venhamos a ficarmos atentos, que poderá ser o último avivamento descrito em Joel capítulo 2, versículo 28, que começou no livro de Atos capítulo 2, e se findará com o arrebatamento da igreja noiva de Jesus Cristo, que é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, Santo Deus. Então, irmãos e irmãs que estão me ouvindo, que venhamos a ficarmos atentos a estes tremendos sinais, porque do nada o Espírito Santo vai começar a levar irmãos de todas as partes a pregarem em ruas e praças com tamanha virtude que mortos serão ressuscitados em o nome de Jesus e doentes serão curados em o nome de Jesus. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo pelas ruas em o nome de Jesus. Eu só creio nisto, é porque está escrito. E eu vendo esta geração que está aí servindo a Deus de uma forma mundana, fazendo um pacto com o mundo, fazendo uma amizade com o mundo, eu duvidaria do grande avivamento do Espírito Santo de Deus.
Mas Deus, Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu, porque realmente Deus, com seus olhos como chama de fogo, Ele vê lá de cima os seus fiéis na terra, Ele vê os seus remanescentes que não se prostram a Baal, e Ele pode contar com os seus, porque é Ele que chama, é Ele que vocaciona, é Ele que capacita, é Ele que levanta e envia com poder e virtude do céu, e por isso o derramamento do Espírito Santo de Deus, a ponto de irmãos e irmãs, quando estiverem louvando a Deus, estiverem pregando, almas vão gritar, vão berrar pela salvação em praças e ruas, e Deus vai fazer dos nossos corpos verdadeiros templos do Espírito Santo, aonde a voz, a boca vai ser o altar, aonde o Espírito Santo vai usar nossas cordas vocais como microfone, e Ele irá falar por meio de nós, irá estremecer lugares, irá trazer palavras proféticas que irão se cumprir, pois esta é a promessa. Visões verdadeiras do Espírito Santo vão começar a acontecer, os velhos vão sonhar, os jovens vão profetizar e vão ter visões. Se preparem, ó igreja, é hora do grande avivamento. Jovens, irmãs que andam na igreja de uma forma sem o conhecimento da sã doutrina, saiba que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te usar de uma forma surpreendente. Ele quer trazer brilho para o seu corpo, brilho para o seu rosto, brilho para o seu cabelo, brilho para a sua face. É o brilho do Espírito Santo no derramamento. Por isso, Ele te convida, em o nome de Jesus, a se despojar da vaidade carnal que tirou a sua natureza normal que Deus lhe fez, que Deus lhe pôs. Lança fora a maquiagem do seu rosto, em o nome de Jesus. Lança fora brinco, correntes, joias. Jovem, lança fora pintura no cabelo. Lança fora a tesoura, a foice que corta para o seu cabelo, pois é uma doutrina bíblica descrita em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 10, que é por causa dos anjos que as irmãs têm que manter o cabelo comprido, porque o cabelo foi lhe dado em lugar de véu. Cumpra a doutrina santa e pura e genuína, escrita na graça no Novo Testamento, e tu serás uma bem-aventurada. Em nome de Jesus, tu poderás ser aquelas jovens o qual o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 7, que cuida das coisas do Senhor, cuida das suas vestes. Se as suas vestes não agradam ao Espírito Santo, Ele vai começar a mover sua alma, seu espírito e seu corpo. Saias acima do joelho. O Espírito Santo não se agrada, se torna lascívia, se torna algo que traz sensualidade aos olhos humanos, tanto de homens como para mulheres. Então reveja o seu modo de se vestir com saias. Volte a ser a igreja de antigamente. A igreja de antigamente era simples, não tinha um vocabulário estudado, não, era um vocabulário de roça, um vocabulário que pobre, mas porém cheia do Espírito Santo. Era voz, corpo
espírito. A saia sua tem que ser abaixo do joelho, pelo menos um palmo abaixo do joelho, jovem. Cumpra a doutrina do Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus, ele disse para nós taparmos a nossa nudez. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não andem nu. Apocalipse capítulo 16 e verso 15. Medita lá para tu veres. Jesus, ele falou para nós tapar nossa nudez, para que nós não andem nu. Moços, homens, varões de Deus, sejam obedientes à sã doutrina. Vocês que gostam de um futebol, de uma bermuda, de uma regata, de andar por aí sem camiseta, tomem cuidado. O inimigo enganou vocês, achando que o Espírito Santo se agrada do corpo totalmente aberto para o mundo. Cuidado com a amizade do mundo. Se atavém, homens, se atavém, larguem mão da jogatina, larguem mão da prostituição, do adultério, da fornicação, da masturbação. Tomem cuidado. Vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É hora de santificação, pois o derramamento da última hora está por vir, e o Espírito Santo só vai descer sobre os que derem ouvido, porque o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado. Depois do homem convencido do pecado, ele enche, capacita, envia para a obra. E é por isso que eu falei que ele vai levar muitos à praça pública, muitos que vão ser rebeldes a esta palavra, não vão aceitar, não vão crer. Verão o Espírito Santo usando muitos que estão começando agora, mas que se tornam antigos, simplesmente por receber o Espírito Santo, que é antigo, porém ele se renova a cada dia. Aleluia, porque ele é da eternidade. Aleluia, santo é o Espírito Santo que vive na dimensão eterna. Ele só desceu na terra para cuidar de nós, para consolar nós. Oh, recalabachui, anderecai, adai, oh, icanderabai. É hora de nós vigiarmos, falo por mim mesmo. É hora de deixarmos o pecado, é hora de começarmos a vivermos o momento final, em que o Espírito Santo de Deus vai começar, aleluia, a trazer a alegria completa que Jesus profetizou lá em João capítulo 17, versículo 13. O Senhor Jesus, ele disse: tenham a minha alegria completa em si mesmo. Tenham a minha alegria completa em si mesmo. Oh, que glória, que maravilha. É o Espírito Santo de Deus. Oh, que glória. Estou sentindo uma glória aqui, irmão. Santo Deus, a presença do Espírito Santo está me convencendo do pecado. Oh, glória, que maravilha. Eita, irmãos, temos que todo dia acordar pela manhã, confessar nossos pecados, porque ainda que nós achemos que nós somos santos, temos que se santificar a cada dia. Quem é santo, santifique-se mais. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Bem-aventurados os que se lavam, aleluia, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar, aleluia, no céu. Que maravilha, é o santo nome de Jesus. Temos que se lavar no sangue de Jesus Cristo a todos os momentos, meus irmãos. Finalizo, irmãos, dizendo aos pastores de todas as igrejas: voltem ao primeiro amor pleno, a imitar os pastores antigos da década de 10, 20, 30, 40 e 50. Os altares, a igreja, modo de culto, o altar fechado com balaústre, irmãos. Vamos fechar esses altares carnais que são abertos, aonde qualquer um sobe e desce.
Vamos estar fazendo futuramente diversos vídeos de como é que era os altares antigamente, de como é que era o modo de liturgia dos cultos de antigamente, de como é que era a fachada das igrejas de antigamente. Fiquem atentos ao canal, que em breve novos vídeos com nós narrando, ensinando a sã doutrina verdadeira e genuína, sem heresia, e ensinando a escatologia, a volta de Jesus sem heresia. Com Jesus é sim, sim, não, não. O que disto passar é procedência do maligno. E tem muitos que já não imitam a fé dos antigos, já não imitam a Jesus, já não imitam a igreja primitiva do tempo dos apóstolos e nem a igreja primitiva do nosso tempo, de 100 anos atrás. Gunnar Vingre e Daniel Berg e Luiz Franciscon e Lombardi, eles foram usados não só para fundarem as igrejas no Brasil, mas para trazer a sã doutrina, não só do corpo, alma e espírito, mas a doutrina escatológica, a doutrina do arrebatamento, a doutrina do céu, que a vida após morte, que uns vão para o inferno por não se converterem, por não serem obedientes a Jesus e a sua doutrina e dos apóstolos, e outros vão para o céu por serem obedientes a Jesus e a doutrina dos apóstolos. Infelizmente, muitos já não imitam a igreja antiga. É sim, sim, não, não. Muitos estão na Igreja Assembleia de Deus, estão na Congregação Cristã do Brasil e estão imitando outras igrejas que têm doutrinas estranhas. Uns de outras neopentecostais dizem que não haverá salvação na grande tribulação. Cuidado com essas doutrinas, assembleanos. Pastores da Assembleia de Deus que pregam que Jesus vai voltar na grande tribulação, que se tornaram pós-tribulacionista, que se tornaram mid-tribulacionista. Em breve tem vídeos contra vocês, contra também liderança que fazem do altar comércio, fazem do altar política, que fazem do altar um altar de palhaçada, de piada. Cuidado, em breve tem vídeos para vocês, exortando ferrenhamente. E vocês apostataram da fé dos antigos, e agora vocês creem que Jesus só vai voltar na metade da grande tribulação ou no final. Se tornaram apostata. Mas Jesus, ele diz para vocês em Mateus capítulo 5: seja porém o seu falar sim, sim, não, não. O que disso passar é procedência do maligno. E agora vocês apostataram. É sim, sim, não, não. E agora vocês não sabem mais. E distorceram, agora não crê mais. Então o maligno semeou isso. Quem semeou isso? O maligno. Encontrou em vocês terra seca, com espinhos, pedras, apostataram de vez. Mas Jesus está dizendo através dessa palavra que o derramamento está vindo através dos gafanhotos como os sinais. Está vindo. Charamanto Nagasu Andegai. Irmãos e irmãs da sã doutrina, o Senhor Jesus Cristo está cuidando de vocês, mas não vai ficar assim não. O sofrimento vai acabar. Aleluia, o arrebatamento está para acontecer e muitos serão envergonhados, deixados para trás. Tudo porque não seguiram a fé que vocês, que é baseada em Hebreus capítulo 13 e versos 7 e 8, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a vossa maneira de viver. Oh, que maravilha! Continua, meu irmão, imitando a igreja de antigamente, com seu cabelo comprido, sem corte, sem vaidade, sem maquiagem, sem pintura.
Aleluia, irmãos, continua com seu terninho, continua com a sua santificação no corpo, alma e espírito. Está chegando a nossa hora do Espírito Santo nos arrebatar, aleluia, como noiva de Jesus. Amém, meus irmãos. O que vai acontecer está na mão de Deus, um avivamento. Deus falou que vai fazer um avivamento, que Deus na terra vai tomar as rédeas. Falou em profecia pela boca de um profeta de Deus, que eu acredito. E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo.